a palavra de Deus e vamos abri-la no livro do profeta Isaías, no capítulo 54. Capítulo 54, eu quero ler com vocês do versículo 1 ao versículo de número 5. Isaías, capítulo 54, do versículo 1 ao versículo de número 5. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui. Isaías capítulo 54, versículo 1 a seguir. Versículo 1 a seguir. Esse texto aqui, irmãos, fala da igreja. Nós vamos falar da igreja. Quem é a igreja aqui diz amém? Glória a Deus. Tive meditando muito aqui e o Senhor me deu uma palavra aqui, eu quero entregar. É rapidinho, não tem nada de profundidade não, tá? Não vou trazer aqui uma mensagem teologicamente profunda, nada disso. É algo que você já sabe e eu só quero lembrar. Amém? Isaías 54, o primeiro a seguir, diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, ouça bem, amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não será confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Amém? Que palavra maravilhosa, não é? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia sagrada, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível, e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está atento à sua palavra, edifica-me pela tua palavra, pois ela é edificadora. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Vamos melhorar isso aí porque é para Jesus. Vamos. Pode glorificar. Pode glorificar. Toda honra e toda glória é dele. A ele glória, a ele louvor, a ele honra, a ele exaltação, a ele exaltação, a ele honra, a ele louvor, a ele glória.
Aleluia. Meus amados, eu quero chamar a sua preciosa atenção para a nossa meditação neste texto sagrado. Nós somos igreja de Cristo Jesus, e é bom a gente analisar este texto sagrado, pois ele fala da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías, na inspiração de Deus, ele está falando neste texto sagrado da igreja na forma embrionária de Deus. Depois ele fala na igreja como ela se forma e como ela se cresce, como ela vai crescendo, a sua formação e como ela cresce. E em seguida ele destaca aqui a igreja e seu maior alcance. Depois ele destaca que a igreja haverá de crescer e não diminuir. E finalmente ele destaca que a igreja é de fato a expressão de Deus. Então guarda todos esses tópicos que nós vamos passar ligeiramente, rapidamente, só para termos uma ideia do que o profeta está dizendo aqui. Neste capítulo 54, do versículo 1 ao versículo de número 5, que são os versículos que nós lemos, encontramos uma evocação profética da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no tempo e na eternidade. Isso quando historicamente ela ainda não havia sido estabelecida, ela ainda não havia sido formada, ela ainda não havia sido edificada, mas na mente de Deus ela já existia antes da sua fundação. Por isso eu estou dizendo que o profeta Isaías, ele fala em primeiro lugar neste texto sagrado da igreja na forma embrionária de Deus, levando em conta que ela não havia sido ainda estabelecida, ela não havia sido ainda edificada. Por isso ele está dizendo aqui no versículo 1: canta, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que nunca tiveste dores de parto, tu que nunca tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da desolada, em outra tradução, da solitária, do que os da casada, diz o Senhor. Meus amados irmãos, o profeta olhava para um pouco mais além dos 700 anos do futuro da igreja. E humanamente falando, ela era pouca ou nada tinha a oferecer ao povo no tempo e na eternidade. O Espírito Santo apenas ordena, dizendo, canta, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que nunca tiveste dores de parto. Porém, meus amados irmãos, você vai observar que o mesmo Espírito, veja bem, o mesmo Espírito diz que mais são os filhos da desolada do que os da casada. Ouça bem, foi sempre assim, e sempre será. A igreja que sempre representou nada no tempo e na eternidade.
Ela é hoje e sempre será no futuro. O inimigo não impedirá a sua atuação neste mundo. O inimigo, o diabo, o inferno vai fazer aquilo que lhe é possível para impedir a atuação da igreja neste mundo, mas ele não a impedirá. Ele vai persegui-la, mas ele não a impedirá dela atuar nesta terra. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 33, mostra como floresce e cresce e frutifica a igreja do Senhor. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem pegou e semeou no campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo nasceu no coração de Deus e foi edificada por Jesus Cristo. Antes da sua formação, antes de ser estabelecida, antes de ser edificada, ela nasce no coração de Deus. Ela nasce no coração de Deus, e quando Jesus Cristo vem, ele a edifica, e ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A igreja, como se forma e se cresce? O versículo 2 está dizendo o seguinte: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Mediante este desejo de Deus, a igreja foi formada e destinada ao crescimento, como mostra o texto. Isso é demonstrado nos 4 verbos afirmativos. Ouça bem: amplia, estende, alonga e firma. Amplia, estende, alonga e firma. Vamos analisar passo a passo. Amplia o lugar da tua tenda. Queridos irmãos, a igreja sempre começou muito pequena, como uma semente de mostarda. Ela é destinada a crescer, a crescer e a crescer. A igreja é destinada, não por si mesma, mas por Deus, a crescer, para a glória do nome de Deus. É para a glória do nome de Deus. Após 30 anos de seu princípio histórico, o apóstolo Paulo afirma, ouça bem: primeiramente dou graças ao meu Deus. Olha o que Paulo afirma: primeiramente dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé,
Paulo disse isso em Romanos 1:8. Desde a sua formação, o diabo tem lutado, o diabo tem feito aquilo que lhe é possível para desativar a igreja de suas atividades, para bloquear a igreja a fim de que ela não cumpra a missão de Deus nesta terra. Quando ela se forma, pensava-se que ela não ia vingar, mas o Espírito Santo sempre esteve ao lado da igreja, sempre esteve ao lado da igreja, e ela foi formada e destinada a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, ainda que o diabo tente diminuí-la, mas ela foi destinada a crescer. Amplia o lugar da tua tenda. Queira ou não queiram os inimigos da igreja, a palavra de Deus está dizendo: amplia o lugar da sua tenda. Depois está dizendo: estendam, não o impeças. Estendam, não o impeças. Como já mostramos em Mateus capítulo 13, versículo 31, 32 e 33, o reino dos céus assemelha-se à menor semente da hortaliças, mas é destinada a crescer, a crescer, a crescer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia, louvado seja Deus. Então veja bem, a menor semente das hortaliças, mas é destinada a crescer e a crescer, a ponto de seus ramos estenderem e aninharem as mais diferentes aves do céu. O crescimento da igreja significa que ela não apenas cresce em quantidade, mas também em qualidade. A igreja ela é vedada com a atuação do Espírito Santo. Por isso quero dizer a vocês que na igreja pode faltar muitas coisas, mas tem uma coisa que não pode faltar. Na igreja pode faltar luxo, na igreja pode faltar bancos confortáveis, na igreja pode faltar um altar de luxo, na igreja pode faltar muitas coisas desta natureza. Mas tem uma coisa que não pode faltar na igreja, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo não pode faltar na igreja. Ela cresce mediante a atuação do Espírito Santo dentro dela. Aleluia, louvado seja Deus. Ainda diz: alonga as tuas cordas. Meus irmãos, a igreja com os templos na forma que conhecemos hoje passou a existir no 3º século de nossa era. As congregações no princípio eram como tendas, por ser mais fácil de fazê-las e mais fácil de desfazê-las, no sentido de torná-las cada vez maior. Qualquer que seja hoje o preço, no investimento de alongar uma congregação, devemos fazê-la com os recursos e meios que a graça de Deus nos proporciona, porque a igreja ela foi destinada a crescer.
Por isso a palavra está dizendo, mais uma vez, alonga as tuas cordas. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos encontrar escrito ali em Atos, se não me falha a memória, no capítulo 2, versículo 42 a seguir, que a igreja de Jesus Cristo, já naquela época, ela crescia. Diz a palavra ali que todos os dias o Senhor acrescentava o número de salvos naquela igreja. Todos os dias o Senhor acrescentava o número de salvos naquela igreja. Por isso daí o grande desespero de Satanás. Já naquela época, quando todos os dias o Senhor acrescentava o número de salvos na igreja, estabeleceu-se por parte das autoridades contrária ao crescimento da igreja, por partes de religiosos contrário ao crescimento da igreja, uma grande perseguição a ponto de parar a igreja. Mas aquela perseguição que houve em Jerusalém naquela época resultou ainda mais no crescimento da igreja, porque ela foi destinada a crescer. Estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas. Aleluia! Louvado seja Deus. Aí diz ainda: firma bem as tuas estacas. Olha só, firma bem as tuas estacas. O diabo fica doido com isso, irmão. Satanás fica maluco, a cabeça do diabo está inchada. Firma bem as tuas estacas. O termo firmar tem a ver com a ênfase das primeiras três afirmações: amplia, estenda e alonga. Queridos, a igreja deve firmar suas estacas através do ensino e do doutrinamento bibliocêntrico. Eu vou repetir isso para você entender. A igreja deve firmar suas estacas através do ensino e do doutrinamento bibliocêntrico. Ou seja, nosso ensinamento, o ensinamento para a igreja tem que estar dentro da Bíblia Sagrada, estabelecidos na Bíblia Sagrada, porque aqui está a doutrina para a igreja atuar, para a igreja adorar, para a igreja servir a Deus, para a igreja cumprir o seu papel principal nesta terra. Paulo diz o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 ao versículo 12. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aí ele completa: perseguições e aflições, quais me aconteceram na Antioquia, em Icônia, em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Mas o Senhor de todas me livrou. Firma bem as suas estacas. Uma igreja sem doutrina bibliocêntrica, suas estacas não estão firmes. Mas uma igreja que transmite, que prega uma doutrina bibliocêntrica, as suas estacas estão bem firmadas. Os crentes
vivem o verdadeiro cristianismo bíblico. Seu procedimento é adequado com a palavra, sua intenção, sua fé. Os crentes têm amor a Deus e ao próximo. Os crentes têm fé. Fé suficiente para vencer tribulações, aflições e perseguições. As aflições, as perseguições têm a ver com o crescimento da igreja. Conforme a igreja vai estendendo-se, alongando-se, firmando bem suas estacas, ela vai sofrendo perseguições, oposições, o diabo vai se levantando, mas ela está bem firmada, porque ela está bem doutrinada, e a sua doutrina não é de homem, é bibliocêntrica. Então ela está bem firmada, ela está bem alicerçada, ela não vai romper, o diabo não vai derrubá-la. Oh, aleluia! Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia! Paulo falou que ele sofreu perseguições, mas de todas elas o Senhor o livrou. Nós somos igrejas. Nós somos igrejas. Nós somos igrejas. Aleluia! A estaca tem que estar bem firmada. Tens observado a palavra? O ensinamento da palavra? A igreja primitiva, a Bíblia Sagrada diz que ela perseverava na doutrina, no partir do pão, nas orações. Ela perseverava na doutrina, no partir do pão, nas orações. Por isso a igreja crescia, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às oposições, mesmo em meio às adversidades, aquela igreja crescia, aquela igreja se estendia, se alongava e firmava suas estacas. Por quê? Porque perseverava na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão. Nós somos igreja. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Aí no versículo de número 3, a palavra está falando no maior alcance da igreja. Quem a igreja alcança? Versículo 3 do texto em foco. Porque transbordará a mão direita e a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Você está entendendo? Porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. O que na Bíblia seria uma redundância, na verdade não constitui um erro em coisa alguma, mas é um aviso. São as setas de indicação para o caminho que devemos trilhar. A Bíblia mostra que todos quantos expressam a ordem, amplia, estenda, alonga e firma, estejam prontos para ver o que Deus fará.
Aleluia, aleluia. Você está pronto para ver o que Deus vai fazer, o que Deus vai ainda fazer? Isto, meus irmãos, independe de nós, como afirma o texto supracitado. Como igreja, ouvimos a voz de Deus dizer: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Salmos 2:8. Aleluia. O diabo não quer, mas a igreja alcança as nações. Eu vou repetir: o diabo não quer, mas a igreja alcança as nações. Aleluia. Eu vou repetir pela terceira vez: o diabo não quer, o inferno não quer, os inimigos da igreja não quer, mas a igreja alcança as nações. Sabe, no coração de cada membro da igreja há uma palavra chamada ide. No coração de cada membro da igreja tem a palavra ide. Porque Jesus disse: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Veja que desde a formação da igreja, o diabo tentou paralisar a igreja e pensava-se que ela não ia vingar. Mas Jesus disse: ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. O profeta já profetizava: porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Aleluia. E o Senhor Deus disse: pede-me e eu te darei as nações por herança e o fim da terra por sua possessão. A igreja alcança as nações. Queira ou não queira o diabo, ela alcança. Ela vai cumprir o propósito de Deus aqui. Eu vou repetir: ela vai cumprir o propósito de Deus nessa terra. Ah, o diabo fica doido com isso, mas eu vou repetir de novo: a igreja vai cumprir o propósito de Deus nesta terra. O diabo pode fazer o que lhe for possível, a igreja vai cumprir o seu propósito, ou seja, o propósito de Deus nesta terra. Aleluia. Nós somos igreja. Quem é a igreja aqui, levanta a mão e glorifica. Neste texto sagrado, o profeta, ele está dizendo que a igreja haverá de crescer e não de diminuir. Veja bem, ouça o versículo 4, olha aí: não temas, não temas, não serás envergonhada, não te envergonhes, não serás humilhada. Antes esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Meu Deus do céu. Não temas, não serás envergonhada. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 23 ao 26, ouça bem, diz: então andarás seguro pelo teu caminho, e não tropeçarás o teu pé quando te deitares.
Não temerás quando te deitares, o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, pois o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 12, nós vamos ler o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Satanás tenta diminuir a igreja, humilhar a igreja e menosprezar a igreja. Quando ele vem para humilhar, para diminuir, para menosprezar a igreja, é no sentido de nos intimidar, a fim de que nós paramos. Ele quer diminuir a igreja, ele, o diabo. Mas a igreja, ela é forte. A igreja é forte. A igreja é forte. A igreja é forte. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Sabe por que a igreja é forte? Porque as suas estacas estão firmes. As suas estacas estão firmes. Aleluia. Teriande clama labaxandarai. Aleluia. A igreja é forte. O diabo vai tentar, mas não vai intimidá-la. O diabo vai tentar, pode procurar humilhá-la e menosprezá-la, mas ela andará de cabeça erguida. Ninguém vai envergonhá-la. Ela estará de cabeça erguida, falando, aleluia, proclamando, aleluia, avançando, aleluia. Não te envergonhes. Uma pessoa acanhada, envergonhada, ela anda cabisbaixo, ela não tem como levantar a cabeça e se expressar. É assim que o diabo quer. Ele quer humilhar, envergonhar a igreja, a ponto dela ficar cabisbaixa, não ter como levantar a cabeça e se expressar. Mas ele se engana, porque ele tenta, mas a igreja está sempre de cabeça erguida, formulando o seu protesto contra o erro, formulando o seu protesto contra o pecado, formulando o seu protesto contra a imoralidade, formulando o seu protesto contra o sistema mundanizado. Aleluia. Nós somos o quê? Você está entendendo? Eu quero encerrar observando aqui que finalmente o profeta ele fala da igreja, dizendo que no fato ela é a expressão de Deus. Versículo 5: pois o teu Criador é o teu marido. Não é possível que você não vai dar um glória aqui. Não é possível. Não é possível que alguém não se alegra, o pastor Walter.
É o último versículo que lemos, o 5. Imagina se a gente continuar lendo. Pois o teu Criador é o teu marido. Eu vou repetir. Você é igreja. O Senhor dos Exércitos é o teu nome. O Santo de Israel, o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Nessa altura, meus irmãos, nessa altura, a igreja já não é mais uma criança, mas é adulta na fé em Jesus Cristo. Ela não é uma moça envelhecida, descasada, viúva. Não. A igreja tem o Senhor dos Exércitos como seu Criador e tem Jesus Cristo como seu Redentor e noivo. Você é igreja. Ouça bem. Ouça bem. Eu vou repetir, a igreja não é mais uma criança, mas é adulta na fé em Jesus Cristo. Ela não é uma moça envelhecida também, descasada, viúva, não. A igreja tem o Senhor dos Exércitos como seu Criador e Jesus Cristo como seu Redentor e noivo. Jesus Cristo, o seu Redentor e noivo. Agora esse noivo, ele está vindo para encontrar com esta noiva. Esta noiva, aleluia, esta noiva que foi formada, esta noiva que ampliou-se, esta noiva que estendeu-se, esta noiva que alongou-se, esta noiva que firmou bem suas estacas, esta noiva que cumpriu bem o seu papel nesta terra, cumprindo os propósitos de Deus nesta terra. A marcha nupcial de Deus já está tocando. E o noivo está chegando. O noivo está chegando. Shine onde clama labachandarai. Tenish onde clamas. Shine onde clama labachandarai. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Eu disse que a marcha nupcial de Deus já está tocando. E o noivo está descendo para casar-se com a sua noiva. Aleluia, aleluia. O versículo 5 está dizendo: pois o teu Criador é o teu marido. A igreja deve guardar puro os vestidos da sua separação. A sua cidade e seus tesouros não são deste mundo. Sua vocação e sua bênção são celestiais. Sua sabedoria desce do Pai da eternidade. Seus pensamentos e afeições estão voltados para as coisas lá do alto e não para as coisas aqui de baixo. Sua esperança, sei de onde xande clama labachandarai, xande onde clama labachandarai,
Teriande Shuni Manahas. Aleluia. Sua esperança está posta lá nos céus. Ela deve cuidar das coisas de Deus e não das coisas deste mundo. Ela deve meditar nas coisas do Espírito e não nas coisas da carne. Sabe por quê? Porque a marcha nupcial de Deus já está tocando. Aleluia, aleluia. E o noivo já está descendo. Encontrar-se-á com a noiva e subirá com a noiva, e lá na boda do Cordeiro haverá festa de casamento. O noivo vai casar com a noiva. O noivo é Cristo, a noiva é a igreja. Você é igreja. Aleluia. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Que Deus